Olá, meus amigos, estou aqui de volta para mais um vídeo da série A Incapacidade de Carlos Ninguém. E eu gostaria de começar este vídeo invocando a Santíssima Virgem Maria e o Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus para que nenhuma barbaridade seja dita nesta série, tá bom? São vídeos curtinhos e curtinhos por uma única razão: a quantidade de barbaridades que esse homem fala é imensa, é até difícil saber por onde começar. A verdade é essa, entende? Então eu vou falar sobre pontos em cada vídeo, tá? Eu vou falar de pontinhos em cada vídeo. Eu não vou fazer um vídeo longo falando de várias coisas. Eu vou tratar sempre um pontinho em cada vídeo, até para evitar a dispersão. A dispersão, eu percebi que é uma característica muito forte naquilo que eu chamo de ninguémismo, né? A doutrina do senhor Carlos Ninguém. Então vamos dar o play aqui numa das falas dele. O senhor não gosta do Olavo de Carvalho? Fale mais. Eu gosto muito. Ele Fale. gostava de mim, mas eu... Ele que não gostava de mim, eu não vi isso no Olavo, cara. Nada disso. Inclusive, ele parecia respeitar muito o senhor Carlos Ninguém. Ele chegou a dizer que evitava falar das coisas do senhor Carlos Ninguém porque o Carlos Ninguém havia tomado conta de uma cachorrinha dele e o Olavo disse que era muito grato por isso. O professor Olavo, até onde eu vi, ele era apaixonado por cachorros, enfim. Mas só uma observação, esse não é o ponto ao qual eu quero me ater neste vídeo. É só uma pequena observação. O ponto é o próximo. gosto muito. Fale mais sobre esse tema e Não, explique divergência doutrinal. Divergência doutrinal. Esse termo é muito estranho ser usado aí. Divergência doutrinal. Preste atenção. Que coisa esquisita. Divergência doutrinal. Ele seguia uma corrente que não é a minha. Tá, ele seguia uma corrente que não é a dele. Não sei do que ele tá falando ainda, mas enfim. Explique porque um católico não deveria acompanhá-lo. Ah, bom, isso é coisa para padre dizer, né? Essa é a primeira coisa sensata que ele diz até aqui, né? Isso é coisa para padre dizer. Por quê? Porque os padres, eles foram ordenados, eles receberam um sacramento, o sacramento da ordenação, né? Eles têm esse dever e esse dom de Deus, né? Para guiar as almas, né? Então essa realmente é uma coisa para padres dizerem, né? Então vamos seguir adiante. O problema dele é que ele tinha uma doutrina que... Novamente essa palavra, doutrina. Ele tinha uma doutrina? Não, senhor Carlos Ninguém, eu lamento informar o senhor, mas Olavo de Carvalho não tem uma doutrina, nunca teve, nunca se propôs a ter uma doutrina. O que o Olavo de Carvalho tem é uma coisa muito diferente de uma doutrina, que se chama uma filosofia. Uma coisa muito diferente e muito inferior a uma doutrina, né? A doutrina, quem tem uma doutrina é o senhor, o santo Tomás de Aquino. Ele tem uma doutrina. Ele foi ordenado, ele recebeu o sacramento da ordenação e ele construiu uma doutrina que, com base em alguns princípios filosóficos que ele tinha, o Santo Tomás de Aquino tinha uma filosofia e tinha uma doutrina. Ele tem duas coisas. Ele tinha uma filosofia e tinha uma doutrina, né? Então, o senhor Carlos Ninguém, o senhor tem que fazer a distinção aí. O senhor não é tomista, não. Um dos princípios que o Santo Tomás de Aquino tanto nos ensina é o princípio da ordem. O senhor não está ordenando suas palavras, não. O professor Olavo de Carvalho não tem uma doutrina, ele tem uma filosofia que é uma coisa muito inferior a uma doutrina, que a doutrina ela tem essa intenção de mostrar para as pessoas qual é a doutrina católica, a doutrina de um padre, a doutrina de um
e um escolástico, ela tem essa intenção. Ela é um meio pelo qual o santo ou o padre mostra para as pessoas, né, qual é a doutrina católica, a doutrina com D maiúsculo. Então, Tomás de Aquino, ele tem uma doutrina e ele tem uma filosofia. O Olavo de Carvalho só tem uma filosofia. O senhor Carlos Ninguém, o senhor tem uma filosofia e uma doutrina, é isso? Isso é muito estranho. Eu vou comentar mais sobre isso. Então deixa eu continuar aqui só mais um pouquinho. Que eu chamo perennialismo mitigado. Esse não é o ponto, mas eu tenho que repetir. Isso daí é uma puta de uma sacanagem, cara. Vamos adiante. Tá? Que não é a doutrina de Santo Tomás, não é? E, como disse ainda Pio XI, a doutrina de Santo Tomás é a única que a igreja fez sua. No vídeo passado eu comentei, isso é falso. Isso é falso. O que o Santo Papa fala é que a doutrina de Santo Tomás é própria. É própria, apropriada para mostrar para as pessoas, e isso ela faz muito bem, qual é a doutrina católica. Essa palavra única não existe lá. E o senhor Carlos Ninguém, ele está estendendo o significado do que o Santo Papa fala. Mas isso já foi dito no vídeo anterior. Pronto, isso me basta, né? O Papa disse, está dito. Só que o Papa não disse, senhor Carlos Ninguém. O senhor que está dizendo. Dito está. E a doutrina dele nega as... Não é doutrina de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho não tem doutrina. Esse é um erro terrível, assim. Eu não esperaria jamais ouvir isso de alguém que diz seguir os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino. Sério. Esse tratamento mesclado, sabe? Você chamar filosofia de doutrina e confundir com a doutrina de alguém e confundir com a doutrina da igreja. Você tratar tudo como se fosse uma coisa só. Isso é típico de quem tem a cabeça confusa e faz isso sem saber, ou quer causar confusão. Qual das duas coisas está acontecendo aqui, senhor Carlos Nogueira? Olavo de Carvalho, ele não tem uma doutrina. Santo Tomás, ele tem uma doutrina. Ele tem uma filosofia e ele tem uma doutrina. Senhor Carlos Nogueira, o senhor tem uma filosofia ou o senhor tem uma doutrina? A doutrina que o senhor Carlos Nogueira tem, e parece que tem, porque ele não pode alegar que ele é um mero repetidor das palavras de Santo Tomás, ele não está simplesmente dizendo para vocês, olha, Santo Tomás escreveu isso aqui. Não. O senhor Carlos Nogueira, ele se afirma como continuador da doutrina de Santo Tomás. Veja o que eu vou dizer agora. Na história do Concílio de Trento, o Paulo Sarpi, ele nos conta de uma escola chamada, em tradução livre, né, chamada Escola Divina. Era uma escola que tinha como mestre Santo Tomás de Aquino. Eles eram racionalistas extremos. Eles defendiam algo assim, né, que a razão tem que explicar tudo. Mais ou menos que, aproximadamente, confiar nos escritos bíblicos simplesmente seria para eles confiar simplesmente na memória. Então, a nossa fé inteira deveria ser confirmada via razão. Tudo que você imaginar. E esses caras acredito que são tomistas, né? Não o tomismo aos olhos do senhor Carlos Ninguém, mas você poderia chamá-los de tomistas. E essa escola foi condenada no concílio. E aí? Basta ser tomista? Basta se dizer seguidor de Santo Tomás de Aquino? A doutrina que o senhor Carlos Ninguém diz ampliar, essa ampliação do que ele chama de tomismo, foi aprovada em algum concílio, senhor Carlos Ninguém? Essa sua doutrina foi aprovada pela igreja?
O Olavo de Carvalho ele não tem uma doutrina. Ele jamais poderá ser julgado como herege na igreja, porque ele não tem uma doutrina. Mas o senhor parece que tem uma doutrina, né? A sua doutrina foi julgada já na igreja? Algum padre já aprovou a sua doutrina? Alguém ordenado já conferiu sua doutrina e já disse que tá ok? Eu acho que não. Então fica a reflexão aí, este é meu pontinho. Deixo uma dica, se você quer aprender doutrina da igreja, é claro que você pode aprender coisas, verdades, com muitas pessoas, mas se você quer aprender a coisa mais acertadamente possível sobre a doutrina da igreja, procure alguém que tenha o sacramento da ordem, alguém que seja ordenado. Se você quer estudar doutrina, procure alguém ordenado. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.